Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, antes disso, curtam, comente, compartilhe ao máximo. E uma coisa eu vou falar para vocês. Eu vou antecipar uns vídeos que era para hoje de noite, ou por causa de compromissos que eu vou ter. Vai ficar impossível eu fazer hoje, por causa que eu vou chegar um pouco meio tarde. Vamos lá. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É assim que eu descrevo as cenas que durante essa semana agora vocês vão acompanhar e ver junto comigo sobre Nova York no dia 11 de setembro de 2001. Ah, o estágio do que acontecia lá era tão mais grave quanto o que se viria no mundo em sequência. Nova-iorquinos saindo desesperado com poeira no rosto e uma torre desabando sem era e nem beira. Estava anunciado o caos do século XXI. Era começo do século 11 de setembro de 2001, manhã de terça-feira. Logo, 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 aquela manhã de terça-feira trocada por notícias, desenhos e programas divertidos irá se transformar em cenas que jamais sairão da cabeça de brasileiros e principalmente do mundo inteiro. O planeta inteiro assistirá com convicção extrema, extremo, a extrema atenção as notícias que virá sobre 11 de setembro de 2001. O atentado catastrófico pior que a semelhança em questão ao apocalipse. Porque tem que lembrar que coisas parecidas ou semelhantes podemos ver até no apocalipse quando o apocalipse se cumprir. Mas o que estava acontecendo era um apocalipse anunciado. Mas quem foi que fez tudo isso daí? Quem foi que planejou com afinco esse atentado, se fingindo se passar por americanos ou por pessoas de outros países que chegaram nos Estados Unidos para cometer esse atentado? E quem foi o mentor de tudo isso daí? Porque nessa história tem não um mentor, mas tem vários mentores. A mente brilhante por trás de todo o caos visto dentro dos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Logo, 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 eu iniciado aquela manhã, quando os primeiros aviões levantariam voo para levar os passageiros para seus determinados cidades ou local de trabalho. Logo, 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 aquela manhã se transformou numa manhã de sangue e terror para todo o povo americano e norte-americano. Lembra-se que o 11 de setembro foi perpetrado por uma pessoa que eu estudei a história dele. Então é o seguinte, é uma história sobre poder, muito dinheiro, riqueza e até um descontentamento familiar até. Primeira coisa, 11 de setembro teve um primeiro mentor. E esse mentor foi Osama Bin Laden, que foi caçado pelos Estados Unidos por anos e anos e anos. Segunda coisa, 11 de setembro teve um segundo mentor julgado e condenado na base de Guantánamo. É o seguinte, como o atentado foi em Nova York,
eu não sei como é que esse segundo mentor não pegou uma pena de morte, por causa que, semelhantemente muito, não sei se pegou pena de morte ou prisão perpétua, mas semelhantemente muito a tudo que ocorreu dentro dos Estados Unidos, deixaria um asco de, primeira coisa, sede na boca por justiça. Porque eles pegariam o Osama Bin Laden, eles pegariam de uma forma ou de outra, vivo ou morto. Se fosse vivo, ele podia responder por cada morte de americano no dia 11 de setembro. E se fosse morto, pasme ou não, seria como se fosse um troféu na mão dos americanos, porque os americanos tentaram por inúmeras vezes matar o mentor do 11 de setembro de 2001. Lembra-se que nas colocações, quando eu fiz a cronologia, que eu vou contar durante essas próximas semanas, as colocações sobre 11 de setembro, quando eu fiz essas colocações, lembra-se que uma pessoa só com a mente ardilosa podia preparar um ataque desse, porque a junção dos ocorridos dentro do 11 de setembro era de uma pessoa que não tinha, era de uma pessoa que tinha a noção do que iria fazer, porque iria deixar muita gente órfã. E é claro que é verdade, porque teve muita gente que nasceu no dia 11 de setembro e virou órfão de pai ou mãe. Em 2002, quando eles comemoraram o primeiro aniversário do 11 de setembro de 2002, uma cena me chamou a atenção na revista Veja. O que me chamou a atenção? Essa cena que me chamou a atenção na revista Veja era de uma foto de um monte de criancinha, e essas criancinhas, uma jornalista, acho que segura uma ou duas, não me lembro agora, porque acho que eu não tenho a revista agora aqui, uma ou duas criancinhas dessa daí. E essas crianças que nasceram no dia 11 de setembro de 2001, elas já estão grandes já. E ela já sabe de tudo que aconteceu naquele dia lá. Porque muita gente, tomada por surpresa ou não, ligava aos noticiários e via. Que foi o meu caso quando eu liguei ao noticiário. Eu procurei de ver identificar como se fosse um incêndio dentro de um prédio. E quando eu avisei a minha mãe, que aquela vez ela estava fazendo um negócio da casa dela, quando eu avisei ela, eu falei como se tivesse sido um incêndio num prédio em Nova York. Falei. E pela surpresa ou não, eu tinha até 11 de setembro de 2001, até por aí, eu tinha uma noção. Depois, quando foi se desenvolvendo a história do 11 de setembro de 2001, depois disso, a noção que eu tinha era de um prédio nos Estados Unidos pegando fogo. Bom, gente, curtam, comentem, compartilhem, deram like. Gente, este vídeo e esses muitos vídeos eu quero oferecer em nome da Ana Júlia, que gosta muito do 11 de setembro, que é inscrita do canal e que ela também comentou um vídeo meu.